Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadashaya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Namastê, bem-vindos de volta. Então, nós estamos iniciando aqui com a questão da Alcione. Vocês perderam a questão, mas vocês vão receber a resposta. A Alcione se refere à sua identidade inferior, aparente, que é o corpo-mente, e que intelectualmente ela compreende que a sua real identidade, que é a identidade superior, é o espírito, ou é Satchitananda, ou é a consciência, ou é a Turiya, qualquer que seja o nome, né, colocado, referido a esta nossa identidade real, né? Então, o conceito que eu quero abordar aqui, Alcione, é que, no início, assim, essa é uma ignorância profundamente arraigada, como você muito bem colocou, né, no dia a dia, tudo ao nosso redor, né, vai reforçar essa ignorância, né? Então, por exemplo, no mundo existem 99,99% das pessoas com vacinas materialistas. E depois existe 0,01% de pessoas, talvez, com vacinas espirituais. E entre essas, raríssimas são as pessoas que contemplam esses ensinamentos dos Upanishads. Por que que é raríssimo? Porque requer uma coragem e uma maturidade monstruosa de nadar contra essa corrente que é essa ignorância cósmica, tá? O ego da Alcione, o ego de qualquer um de nós não precisa ser eliminado, não significa a morte do ego, a morte da mente, a destruição, de nada disso. Esse é um conceito perigoso que, em geral, causa medo nas pessoas, tá? Você precisa, através de uma compreensão profunda, né, é, fazer uma escolha, na medida que você entra em contato com os ensinamentos que revelam a sua real identidade, que é o mais sutil do sutil, que é Satchitananda. Então, você vai aplicar, você submeter o seu intelecto a esse conhecimento, que no início produz um conhecimento acadêmico e intelectual, até que isso vai sendo, você vai, como é que é aquela palavra mesmo? Você vai, soaking, né? Você vai, como é que é a palavra que o Swami saturando, você vai deixando o seu conhecimento saturado nisso, e essa transferência de identidade não é uma identidade que é uma coisa ou outra, né? Não é que eu vou deixar de ser o complexo corpo-mente para ser Brahman. Vedanta não é sobre uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, tá? Então você não precisa ter medo, mas leva tempo esse processo, tá? Então a minha natureza mítica é o conceito, ao complexo corpo-mente, ela não desaparece, ela vai ser educada através desse processo, de tal modo que ela vai finalmente poder ser uma pessoa pacificada, alegre e feliz e com compaixão no coração, tá? Porque ela compreendeu, né, a sua real identidade, e ela compreendeu porque ela venceu, né, essa corrente poderosa da ignorância cósmica, que se manifesta como a vidya, né, no intelecto humano, e ela transcendeu essa ignorância, e agora ela tem à sua disposição suas duas naturezas, a sua natureza superior, que é a real, e a sua natureza mítica, que é o corpo-mente, tá? No mundo, ela vai operar, transacionar, navegar através do complexo corpo-mente. E esse complexo corpo-mente agora, ele está devidamente educado por esta sabedoria espiritual, de modo que finalmente ele vai poder curtir esse processo, né? O karma que ainda estiver para ser esgotado, ele vai curtindo isso, né? Sempre mais e mais firme, né? De sua real natureza e com menos e menos medo de qualquer que seja a coisa, inclusive a morte, porque o Yanni sabe que a morte jamais pode realmente afetá-lo, tá? Então, o que eu quero enfatizar para você é que é um processo gradual, não ocorre num final de semana, não é uma transferência de ninguém, entendeu? Não ocorre meramente academicamente, tá? Ele ocorre através desta internalização, saturando o intelecto, desenvolvendo essas vasanas que precisam se tornar compreensões claras, indiscutíveis,
sem nenhuma dúvida a respeito daquilo que você é. Aí no final você, oh, agora eu tenho duas identidades, a minha real e a minha mítia, a minha natureza sati, a minha natureza mítia, não é uma coisa ou outra, é ambos, tá? Nenhuma preocupação e é por aí mesmo. Eu estou fazendo essa questão com você para saber mais ou menos, conhecer você um pouco. Eu gosto de conhecer os meus alunos um pouquinho. Não sei se você será uma aluna, né? Mas eu já gosto de conhecer as pessoas quando elas chegam aqui, principalmente se você é amiga da Carmen. Obrigada, Ali. Não, a ideia é ficar assim, eu me interesso super e já tem um tempo que eu estou nesse caminho também. Okidoki. Ah, se você é um cientista, você vai estudar, né, as leis físicas do universo, né, e tentar compreendê-las, né? Se você é um filósofo, você vai estudar muitas filosofias que existem por aí. Se você é um astrônomo, você vai estudar, né, o tempo, o espaço e os movimentos dos ares. Então, cada um no seu campo. Se você é um vedantino, você vai estudar o Vedanta até que este conhecimento seja devidamente assimilado. E a prova é o quê? A prova é o mokshômetro que eu estou desenvolvendo, que depois vai permitir você saber se o conhecimento foi realmente assimilado ou ainda não. Tá? Você entende tudo isso, Marilete? Sim? Você está mesmo no barco do Vedanta, hein? Ó, corajosa, hein? E tem outros benefícios também, né? Dá uns 2 anos para cá, os cabelos do Marcelo começaram a crescer de novo por causa do Vedanta. Ah, então, o autoconhecimento ocorre através deste nididhyasana, que significa saturar a mente, expor a mente a esses ensinamentos, até que eles se tornem transformadores, né? Até que você chega a um ponto que você vive a partir deste ângulo, desta perspectiva de que eu sou a consciência tendo uma experiência humana, eu sou o espírito de Brahman, eu sou o espírito de eu mesmo, o espírito não dual tendo uma experiência humana através desse instrumento de experiência chamado meu complexo corpo-mente. Eu não perco essa perspectiva, né, quando interagindo com o mundo, você jamais perde esta visão vedântica, não é? A visão vedântica não é uma visão de vedântica, do Vedanta. A visão vedântica é uma visão a partir desta perspectiva de identidade, ok? A transferência ocorreu, agora eu vejo o mundo a partir do meu espírito, a partir da minha natureza como Satchitananda, e eu vejo o meu corpo-mente e todos os outros corpo-mentes como objetos que ocorrem dentro de mim, né? Ok. Só me faz referência uma dessa, um denominador comum, um pano de fundo, um fio comum, né? Então, o mala indiano, né? Onde tem todas aquelas, os malinhas, né? Que você vai contando, diversas sadhanas são possíveis com aqueles malas indianos. O que existe de comum é o fio que as unem, né? Então, todos os seres vivos, eles são unidos por esse fio que é Brahman, que é a consciência. Todos eles, então é uma analogia, um exemplo, né? Não é literal. Mas literalmente é como se fosse o fio do mala, né? Para quem já esteve na Índia. E isso, voltando para a questão da Alcione, não significa que o seu corpo-mente desapareça ou morra e que você não veja as diferenças que existem, né? O mala, né? Com todas as suas pétalas, né? Não, pétalas, não sei como dizer aquelas coisinhas, mas você vê todas as diferenças, né? Mas você sabe que tudo aquilo, né, existe em unidade em Brahman como o Brahman. Todos os ornamentos de ouro existem aqui no ouro como ouro, né? Então, qual é o fio comum entre todos os ornamentos de ouro, né? É o ouro.
E como você vai saber isso? E como você vai internalizar essa compreensão? Você tem que dar valor a esta compreensão do mesmo modo que você valoriza o ouro. O Darshana dourado, né, é uma analogia, né, das escrituras. O Darshana dourado, né, você vê as diferenças dos ornamentos, mas você mantém a visão da essência de todos os ornamentos como o ouro que brilha, a consciência que brilha em todos os seres vivos, né? Esta é a visão do Yanni. E esse Yanni é um Yana Nista, né? Nista de conhecimento firme, permanente, tá? E qual é a visão desse Yanni? O Atma em todos os seres e todos os seres no Atma. Tudo existe dentro de mim, tal qual todos os fenômenos, objetos existem dentro do espaço físico, né? O espaço existe em todos os, né? Os, os contenedores, não sei, containers, todas as Sim. garrafas. Você jamais pode dizer o espaço existe dentro da minha sala. Não. Você começa a observar que, embora numa linguagem, né, corriqueira, a gente diz, não, a minha sala tem muito espaço. Ok. Mas você sabe que a sala existe dentro do âmbito do espaço, né? Aí você não vai ficar lá, né, tentando se mostrar, né, dizer para os seus vizinhos, olha, a minha sala tem muito espaço, mas, né, ela existe dentro do espaço. Eu sou esse espaço. Não, a gente não precisa se exibir, né? A gente simplesmente usa a linguagem mundana, dizendo, a minha sala é muito espaçosa, sim. Mas você sabe que todas as salas e tudo que existe no universo existe dentro do âmbito do espaço, e a consciência é o espaço do espaço em analogia. Qual é a vantagem de saber que isso é a minha natureza? Esta compreensão precisa se tornar factual, é um fato indiscutível, livre de dúvidas. Este ser, essa consciência é imperecível. Quem é que não gostaria de assumir a sua natureza imortal? Todo mundo quer a imortalidade do corpo-mente. Toda a galera da elite mundial se reúne agora para falar sobre quanto indignado eles estão a respeito da mortalidade, e eles estão desenvolvendo inteligência artificial, inteligência robótica para se fundir para viver pelo menos, né, 300, 500 anos, desafiando esta lei fundamental do universo, que é tudo aquilo que é criado, cresce, envelhece e precisa morrer, né? Quem é que não gostaria que o corpo-mente fosse imortal? Será que a gente gostaria mesmo que Ishvara fizesse uma exceção para mim, porque eu sou um grande yogi, né? Sou um grande vedantino? Não. Vedantino é aquilo que fez bom utilísio, né, deste nascimento para obter a compreensão de sua natureza imortal. Aí ele deixa aquilo que é mortal no reino mortal e ele assume a sua natureza imortal como a sua real natureza, né? É o único modo de você assumir e desfrutar da sua natureza imortal, né? Ah, mas eu vou ser imortal, mas se meu corpo, mente foi embora, então e aí, o que que vai ser de mim? Se a consciência, a água do oceano, ela abraça, né? Ela abraça todas as ondas vêm e vão, e ela permanece inalterada. Este fenômeno que a Alcione colocou como o ego, que diz eu sou uma alma individual, ela se dissolve nesse conhecimento, esse consciente vai estabelecer o indivíduo em sua real natureza como eu sou a água do oceano e das ondas do mar, de tal forma que eu não tenho nenhum problema de perder um instrumento de experiência, como o instrumento de experiência da Marineia, porque eu, Brahman, eu, a consciência, tenho uma infinidade de instrumentos de experiência,
né? Ah, mas eu quero ser imortal porque eu gosto do meu complexo corpo-mente. Mas você gosta mesmo? O complexo corpo-mente vai ficando velho, vai ficando chato, né? Eu estou aqui agora com karma de família. Meu papai, depois de 94 anos, finalmente começou a pirar legal mesmo, né? Eu estou com meu irmão lá, Carmen, ó, o karma de vocês, hein? Tá passando para mim também. O meu irmão lá cuidando da esposa com uma doença terminal perigosa, né? Perigosíssima, né? Que tá, não sei se ela vai sair dessa. E agora meu pai pira, não diz coisa com coisa, pirou de vez. Meu irmão tem que dormir lá no quarto com ele e ele está pedindo ajuda para mim ir lá ajudar ele. Então, cara, quem é que vai querer viver para sempre, sabendo que o corpo envelhece e depois ele vira um problema não somente para você, mas para os outros, né? Quem é que quer isso, né? Por isso que o Papadi costumava dizer: aproveitem a juventude, não adie. Agora seu corpo e sua mente estão no pico, né, de suas faculdades. Não se distraiam. Façam o seu Nididhyasana até que esse conhecimento a respeito de sua natureza imortal seja estabelecido sem qualquer sombra de dúvida, né? Porque com a velhice, a mente, o corpo, eles vão enfraquecendo, né? Então é melhor a gente não esperar que a mente comece a pirar, porque depois não tem modo de fazer o Nididhyasana, né, e internalizar esse conhecimento. Então, eu assumo a minha natureza imperecível. Se eu sou imperecível como consciência, a questão de segurança e insegurança se torna irrelevante, né? Por quê? Porque eu quero ser seguro para preservar a minha vida, certo? Mas vida é relevante, né, né, em relação à morte, mas se eu sou imortal, né, então a segurança se torna irrelevante, né? Aí o que que sobra, né? As buscas humanas são segurança e depois entretenimento, satisfação. Entretenimento permanece à disposição do Yanni, tá? Só que o Yanni já não depende daqueles entretenimentos, daquelas distrações, daqueles prazeres sensoriais. Ele não depende. Ele vive em paz com si. E aí, se alguém cozinha, né, o prato preferido do Swami ou do professor, que bem venha, né? Mas ele está estabelecido em sua real natureza, purna, e ele desfruta deste ananda que é inerente de sua natureza pacificada, Shanti. E se você quer divertimento, entretenimento, o Swami dá uma outra dica legal aqui. Isso serve para você, Alcione. Se você não quer abrir mão do entretenimento e dos prazeres que a vida, né, nos propõe, né, saiba que você precisa, né, de curtir isso através da sua natureza inferior, da sua natureza aparente, porque Brahman, a consciência, não vai te proporcionar nenhum entretenimento ou prazer dualista, sensorial, né? Sensorial, dualidade. Agora, a satisfação, a pacificação e a alegria natural, né, do Yanni, ela é inerente a esta compreensão de minha real natureza. Não é um entretenimento dualista, não é um prazer sensorial que envolve objeto de prazer e o experienciador. Se você gosta da vida, desfrute a variedade, desfrute a beleza da vida, e isso você faz através da sua natureza anátema, corpo-mente. O anátema, o perecível anátema, né? Ele envelhece e um dia ele vai desaparecer, ele vai morrer. Um dia a sua maturidade vai fazer de modo que você comece a buscar aquilo que é imperecível, aquilo que é permanente, aquilo que é além do nascimento, vida e morte. Aí você não vai amarrar os seus cabritos, os seus cavalos, as suas vacas no corpo-mente, porque você não quer depender de algo que é perecível, impermanente. A maturidade vai fazer com que o indivíduo se mova
numa classe de Vedanta associada a um professor honesto e competente. O Yanni nunca faz esse erro, uma vez ele esteja muito bem estabelecido. Ele jamais tenta se agarrar nos objetos do mundo como apoio, como segurança ou como satisfação. Ele permanece agarrado, sem precisar se agarrar, no Atma, porque o conhecimento, uma vez obtido, ele é sempre bom. Conhecimento obtido e devidamente internalizado, ele é sempre presente e não requer mais esforço ou disciplina de lembrança ou de vigilância. Este é o objetivo final. Ok? Um conhecimento bem digerido, bem internalizado, sempre presente, que trabalha para mim 24/7, sem que eu precise ficar sempre lá vigilante, né? Bombardeando as ignorâncias quando elas chegam, embora no início nós precisemos fazer isso mesmo. É como se a gente tivesse dois canais, um é o canal Atma, um é o Anatma. O Anatma é o corpo-mente limitado, né? E o Atma é o Atma, é o ser, a consciência. Você deve saber quando sintonizar com uma dessas duas, esses dois canais, essas duas identidades. Para interagir no mundo, você muda de canal e você interage através do seu corpo-mente Anatma, né? Mas quando você não precisa interagir, você permanece firme na sua compreensão. E mesmo interagindo com o mundo, você jamais perde essa perspectiva subconsciente de que eu sou o Atma e o corpo, mente e o mundo é Anatma. Assim, a minha interação com o mundo se torna muito mais eficaz, porque eu já não tenho a dependência a respeito dos resultados decorrentes dessa interação, de obter o que eu quero e evitar o que eu não quero. Eu não tenho expectativas equivocadas, e aí a desilusão e a decepção não ocorrem. É por isso que Krishna nos diz no capítulo 2, não há existência para o irreal, não há inexistência para o real. A verdade de ambos é de fato conhecida pelos yanis, aqueles que conhecem a natureza da realidade. Não existe existência para o irreal. O irreal, ele possui sim uma existência aparente que lhe é emprestada, assim por dizer, por aquilo que é real, que é a consciência invisível, mais sutil dos sutis. Por outro lado, essa é uma frase muito famosa, né? Não há inexistência para o real. Não existe existência para o irreal e não existe inexistência para o real. Isso é muito importante para as pessoas que pensam que a realidade é a vacuidade, é o nada, é a não existência. Existem filosofias que permanecem firmes neste conceito equivocado. Não existe inexistência para aquilo que é real. Se tu diz que a realidade é a inexistência, você precisa existir para estabelecer aquela afirmação. Tudo ocorre dentro da existência, tudo ocorre dentro da consciência. Isso é conhecido pelos Yanis que conheceram a natureza da realidade. E o Jnani, ele procurou esse conhecimento nas escrituras, né? Ele obteve os ensinamentos através da associação com o Guru. Ele jamais irá buscar, né, esta convicção, esta firmeza, essa segurança, essa alegria, essa paz no mundo dos objetos. Quando você está com fome, você abre a geladeira e começa a preparar alguma coisa. Quando você tem uma fome espiritual, você abre as escrituras e a vida vai te conduzir a um professor qualificado e competente. Jamais espere obter a imortalidade do corpo físico. O corpo, como todos os corpos, inclusive todos os universos, tem um início, meio e fim. Jamais espere permanência no nível de um relacionamento afetivo íntimo, né? Você vai estar em dificuldade, né?
Então, para aqueles de nós que acreditam que existe uma alma gêmea, que uma vez eu encontre, eu estarei permanentemente feliz, né? Então, esta é uma das ilusões, né, mais profundas na mente humana, né? Limite é tudo é impermanente. Como dizia o Papaji, se agarre a qualquer coisa que se muda, se modifica de novo, e aquela coisa vai morder você no final, né? Em analogia. Por quê? Porque aquela coisa vai, tudo vem e vai. Seu corpo vem e vai. Aparece e desaparece. Aparece em você e desaparece em você. Você precisa redefinir esse você, esse eu. E existe um método para desenvolver esta visão, a visão que te permite ver que tudo existe dentro de mim, todos os seres existem dentro de mim na consciência, e permanecer estabelecido nesta visão vedântica. E como o Yanni consegue este benefício? Existe somente um método que é o Nididhyasana, o Upanishádico, o estudo, reflexão e contemplação, né, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um professor. O verso 30, não estou perdido para quem me vê em todos os lugares e vê tudo em mim. Ele também não está perdido em mim. Então, esse conceito de que eu perdi, né, mais uma vez me faz lembrar os meus anos lá com o Papadinho, lá que não, as pessoas diziam, eu obtive o autoconhecimento, eu obtive o ser, eu obtive o Brahman, mas eu perdi, né? Então, essa história de que eu tenho que me conectar com o Brahman, me conectar com o Atma, com o ser, né? E para isso eu tenho que fazer sadhana, de entrar profundamente. Bom, eu contatei o ser, né? Aí eu perdi o ser. Não, aquele que me vê em tudo e em todos jamais me perde. Aquele que compreende a minha natureza marcelística, marcélica, que é toda a pervasividade, vai cortar essa? Não, né? Essa você gostou, né, Márcia? Aqueles que me compreendem como todo pervasivo Brahman, eles jamais me encontram e jamais me perdem, entendeu? Eles compreendam que eu acomodo tudo. Eu sou a natureza intrínseca de todos os seres. Eu não estou perdido para quem não me vê e principalmente para aqueles que compreenderam que eu estou pervadindo tudo, portanto, tudo existe dentro de mim. Ninguém se perde porque nada escapa à consciência, à existência, tudo existe dentro do âmbito da consciência. Esta é a visão. E esta é a visão que produz uma forma mais elevada de devoção, né? Que é a devoção não dual, que somente é possível através do autoconhecimento. Eu sou a consciência, senão a filosofia ou o conhecimento acadêmico não produz esta fragrância que é o perfume do autoconhecimento, que se manifesta como uma forma devocional, né, de ver tudo ocorrendo dentro desta consciência que é a natureza intrínseca de todo o universo, né? Esta é a visão vedântica, esta é a visão da realidade. Aqueles que obtêm esta visão da realidade, aqueles que internalizam, eles são transformados e eles permanecem no mundo, mas a partir de uma outra perspectiva de visão que transforma o modo qual eles interagem com o mundo, né? Isso se torna a forma mais elevada de devoção. As outras formas de devoções são formas inferiores que são absolutamente necessárias. Quando eu assumo uma visão, né, a visão triangular, eu, Ishvara e o mundo, né? Eu tenho o meu Ishvara, a minha divindade pessoal, definida por um nome, uma forma, né? Então, este é o meu Bhakti, esta é a minha devoção,
inferior, né? E este meu Krishna não está em todas as partes, né? Ele é visto como uma entidade celestial, devocional, né? Mas ele não está em todas as partes, né? Então eu vejo esta divindade, né, localizada no tempo e no espaço, definida por atributos e características que o definem, né? É uma devoção inferior, mas absolutamente necessária no início, porque tudo se move do mais denso para o mais sutil. Este Krishna, esta divindade, ela chega e vai embora, ela aparece e desaparece. Eu obtenho e depois eu a perco. Perco, dessa eu não lembro. Perco. Perco, obrigado. Então, o Bhakti, a devoção sujeita à chegada e à partida, é um Bhakti inferior, mas é muito importante. É um trampolim maravilhoso. É um trampolim maravilhoso, mas é apenas um trampolim, um Bhakti inferior. Não é um fim por si, mas é um meio, tá? É uma Parabhakti, um Bhakti inferior. É um Dvaita Bhakti, um Bhakti dualista, ok? Isso não significa dizer que os devotos dualistas sejam ignorantes, né? Mas ocorre frequentemente que eles permanecem paralisados na dualidade, não querendo abrir mão dos frutos decorrentes daquela devoção dualista. E aí eles não chegam ao fim, eles permanecem, né, mais ou menos paralisados ali, mas mais cedo ou mais tarde aquele próprio Bhakti vai levar eles ao Vedanta até que eles desenvolvam esta visão e esta devoção não dual. Depois desse apara, deste Bhakti inferior, eu tenho que me mover gradualmente para o Jnana Yoga do Vedanta e adquirir o autoconhecimento, que é o Atma Jnana, e através desse Atma Jnana eu começo gradualmente a reconhecer o Atma em todos os lugares e tudo que existe no universo dentro deste Atma, que permeia tudo. O nosso, as nossas divindades pessoais é simplesmente um trampolim. Tem uma passagem aqui do Gita, no capítulo 9, que nós ainda estamos distantes. A propósito, a gente está quase acabando esse capítulo 6. Eu espero que vocês tenham curtido e, acima de tudo, se beneficiado, né? No verso 9, no capítulo 9, verso 11, não conhecendo a minha natureza superior como o grande Senhor de todos os seres, os devotos iludidos oram para baixo sobre mim, assumindo a minha natureza gúnica, a minha natureza colorida pelos atributos de gunas, né? O meu nome, a minha forma e os atributos que foram impostos pela mente humana para esta divindade qual seja. Esses bhaktas ignoram a minha real natureza como idêntica à real natureza deles, e este é o propósito final deste processo espiritual. Esta visão vedântica é o Atma Darshanam, é a visão do Atma, a visão do ser, a visão da consciência, que não é ver a consciência objetivamente, porque a consciência, Brahman, o ser, não é um objeto de conhecimento, é o ser do Jiva Atma. Então, você vai desenvolver a visão do Atma, a visão da consciência, que significa a visão de você e do mundo a partir desta perspectiva, eu sou a consciência. Ok? Aí tem um parágrafo aqui que ele apresenta um elemento também legal, porque é um elemento um pouco
verificável experiencialmente, Bhagwan está presente em cada corpo-mente, como o quê? Como a consciência. A nossa natureza em Brahman tem três aspectos, né? Ou três naturezas, né? Natureza Brahman tem três aspectos, que é a consciência, que concede a consciência para Ishvara projetar e sustentar o mundo, e para os Jiva-Atmas conhecerem o mundo e processarem experiências, né? Então, um aspecto de Brahman é a consciência, o outro é a existência, e o terceiro aspecto é a não dualidade, tá? Que é traduzida, que em sânscrito significa ananta, e ananta é comumente transformada em ananda, que tem uma conotação de bem-aventurança experiencial. Existe, sim, uma bem-aventurança experiencial decorrente desta total convicção de autoconhecimento. Eu já falei sobre o mecanismo que produz essa satisfação e esta equanimidade. Né? Então, esta senciência, assim quando você sente a senciência do corpo, de novo, a sensação, quando você sente, existe algum momento que você experiencia o mundo sem experienciar essa senciência? A senciência é o reflexo da sua consciência pura, original, no corpo sutil. Ela produz uma senciência humana. Os outros animais também produzem possuem essa senciência. O reino vegetal também possui uma senciência, né? Assim, quando você sente a senciência do seu complexo corpo-mente, você deve lembrar que Ishvara, não Brahman, está brilhando no meu intelecto, brilhando como? Como a senciência humana. Senciência humana é um subproduto da natureza Chit de Brahman. Consciência. Consciência refletida produz a senciência humana. Então, esta senciência, esta consciência brilha sempre no meu intelecto através dos três estados, né? Eu não preciso nem abrir os olhos, nem fechar os olhos, porque ela brilha sempre. Eu estou sempre em contato com Brahman, que Brahman é a minha natureza. E como eu conheço ele? Porque ele brilha, ele ilumina o meu intelecto, que por sua vez ilumina o meu campo de experiências, me permitindo experiência e conhecimento nesta ordem de realidade aparente, na qual somente nesta eu posso obter o conhecimento da real natureza do eu, a real natureza do universo. É em Mitya que a gente extrai a verdade Satya, que é o pano de fundo, que é o substrato, né? No qual este mundo aparente é sobreposto. Portanto, estamos sempre brilhando com Brahman. Não precisa fazer nada até que você obtenha este conhecimento claro e firme. Você precisa fazer coisas, sim, mas somente para melhorar a sua condição mental, desenvolver mais qualificações. Não muitas, um pouco. Um equilíbrio mais ajustado entre as três energias, como eu coloquei no início da aula de hoje. Aí ele fala um pouco mais que a divindade pessoal não é o Atma real é sem nome, sem forma, né? Então, para que a gente faz os pujas de adoração, né? Você faz para purificar a mente, sutilizar a mente, até que a mente seja sutil o suficiente para compreender o Brahman invisível, o Brahman sem forma, sem nome e sem atributo. Eu preciso de projetar um Deus com forma para descobrir o Deus sem forma, que é a minha natureza intrínseca. Somente então o Yanni, aquele que assimilou e internalizou esse conhecimento, irá apreciar o universo como Brahman, né? Pervadindo e permeando todos os seres sencientes e os seres inertes também.
Mas você tem que valorizar este processo do mesmo modo que você valoriza o ouro brilhante. Você precisa valorizar esta bhakti dualista para se mover, né, gradualmente para o bhakti, ou a devoção não dual. Portanto, Krishna nos diz, para tal devoto, este devoto que assimilou este autoconhecimento através deste Nididhyasana, ele jamais está fora de Brahman, porque ele sabe que tudo existe dentro do âmbito de Brahman. O Yana é aquele que já não se define como corpo-mente, mas ele transaciona através do corpo-mente e esta identidade individual aparente jamais se sente separado de Brahman. Por outro lado, o pessoal da yoga em geral, né? Essa palavra yoga tem uma infinidade de definições que podem ser atribuídas a ela. Por outro lado, as pessoas que acreditam que a meditação que irá tranquilizar, pacificar a mente, possa permitir que eu me conecte experiencialmente com o Brahman, mas que uma vez a minha condição mental se modifique, eu perca a minha conexão, né? Então essas pessoas, elas ainda assim equivocadas pensam que Brahman é algo que possa ser obtido através de ação ou esforço, e se é alguma coisa que pode ser obtida, definitivamente será perdida, porque a única coisa que a gente jamais perde é aquilo que a gente jamais teve que trabalhar para obter, que é a nossa natureza intrínseca, ok? O fogo é a natureza, o calor é a natureza intrínseca do fogo. O fogo jamais se tornará frio e jamais perderá a sua natureza intrínseca. A natureza intrínseca de algo é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo, né? Portanto, o Yanni é aquele que não depende em nada que possa ser adicionado, nada que possa ser obtido. Ele jamais perde esta compreensão de estabelecimento em Brahman como Brahman. Portanto, ele não depende de nada ou de ninguém. Ele carrega o Brahman consigo mesmo permanentemente, porque é a sua natureza intrínseca. Brahman jamais irá rejeitar ninguém, né? Muito menos o Jnani. E aqui o Swami apresenta um exemplo, né, de uma passagem, uma história lá dentro da cultura védica, na qual um conselheiro hindu, né, ele estava lá falando com o rei dele, né, e diz assim, olha, você, meu lord, o rei, né, aqui, você é muito superior a Ishvara, a Deus. Por quê? Porque você é capaz de fazer algo que Deus não é capaz de fazer. Você, portanto, tem poderes que Ishvara não tem. Mas como assim? Qual é o poder que eu tenho que Deus não tem? É o poder de rejeitar e até mesmo de banir pessoas do seu reinado. Shvara, sendo todo pervasivo, não tem esse poder. Ele abraça tudo. A consciência ilumina e revela tudo. Não importa o quanto adármico um evento seja, a consciência irá iluminar e revelar todo o universo indiscriminadamente. E o rei, ele tem o poder de banir e até mesmo executar aqueles, né, que não estão seguindo as suas vontades, digamos assim. Portanto, quando você assume, você chega, através do Nididhyasana, à compreensão de Brahman como a natureza intrínseca de tudo, você desenvolve naturalmente esta devoção, né, não dual. Aí você sabe que não existe necessidade de nenhum esforço, porque a sua natureza é aquilo sem a qual você não existe, sem a qual você não é senciente, você não é consciente, e aí você finalmente assimila que a sua natureza é ananta,
a não dualidade, porque você, Satitananda, você, Brahman, é a única realidade. Então, finalmente, o Jivanatma, com este conhecimento, ele relaxa porque ele já não tem a problemática da insegurança. Ele já não precisa fazer ações para se contatar com Brahman. Ele é inseparável de Brahman. Nada se perde, tudo existe dentro de mim e somente em mim, é o significado deste verso 30. Portanto, moral da história, qual é o benefício final deste Nididhyasana? Você se torna um com Brahman, você se torna um devoto de Brahman, um devoto de si mesmo, né? Que é o Bhakta mais elevado que existe. Verso 31, aquele que alcançou a visão da unidade, a visão não dual, adora a mim, né? Como sua própria natureza, e vê que eu estou presente em todos os seres. Este Yani Yogi, né, como eu estava dizendo antes, existem significados diferentes que dependem muito do contexto também, da linhagem, né, da tradição. Este Yani, este Yogi, permanece em mim, embora enganjado no mundo através dos canais sensoriais, né? Então, mais uma indicação de que este Yani, ele jamais oscila em sua compreensão. Aham Brahmasmi é um conhecimento firme, não sujeito ao esquecimento. Ele permanece firme em sua convicção de conhecimento, em sua convicção de devoção a este Brahman não dual, que é a minha própria natureza, e ele permanece assim, embora transacionando no mundo através dos canais dos sentidos. Então, nós estamos, mais uma vez, aqui vendo o Swami, o Swami não, o Krishna Guru, apresentando os benefícios, como sempre, né? Quais são os frutos finais deste processo vedântico que culmina com o Nididhyasana e a internalização transformadora deste autoconhecimento, né? É isso aí, você vai viver no mundo sem ter que fazer esforço de lembrar que você é livre e independente do mundo. Você é livre no mundo, mas sendo livre do mundo, né? Este é o nível de conhecimento e de Bhakti mais elevado. Por que que o Swami, o Guru, o Krishna está apresentando, né? O Lord Krishna está apresentando o conceito de Bhakti aqui, né? Porque é uma devoção, o Vedanta é uma devoção que é a devoção mais elevada, né? Antes eu considerava, em minhas meditações, que sempre envolvem um símbolo de Deus, as minhas meditações eram dualistas, eu e a minha divindade. E agora sou eu com eu mesmo, eu com a natureza intrínseca de tudo, de todo o universo, né? Então, agora eu entrei no Bhakti não dual, que é o Bhakti mais elevado que existe, né? E onde é que eu estava indo mesmo? Ah, não, eu estava dizendo que este é o fruto, né? É a frutificação final, essa transformação. Ah, não, por que que o Swami está colocando, entrou com este elemento de Bhakti, né? Porque o Vedanta, ele aparece como filosofia para muitas pessoas em círculos espirituais. As pessoas pensam que o Vedanta é puro intelecto, né? É conhecimento puramente acadêmico, e que não existe bhakti, né? Devoção no coração de um yani, de um Vedantin, né? Existe uma devoção, esta devoção é uma devoção não dual, e não é uma devoção quente, não é uma paixão quente. Os devotos dualistas, né? Que são bhaktas de Krishna, entre outras divindades, eles desenvolvem, né, uma devoção, uma paixão, um amor, né, realmente quente, né, ao ponto deles derramarem muitas lágrimas, de terem picos, né, de satisfações, de felicidades, porque esta devoção, esta emoção humana chamada devoção, é a emoção mais elevada que existe. Devoção para com quem? Para com o Criador. Então, o Yanni
ele não experimenta este tipo, né, de bhakti, digamos assim, mais apaixonado, mais quente, né, mais selvagem, né? É um bhakti diferente, tá? É um bhakti, né, a partir de uma compreensão, porque as emoções do Jnani também elas se tornam mais equânimes. Ele não experimenta picos, né, de emoções positivas e negativas. Então, o que é esta devoção do Jnani? É esta capacidade de viver a vida com um sentimento de gratidão pela oportunidade, né, de reverência ao Saguna e Nirguna, Brahman, a própria natureza, e com muita empatia e amor e compreensão por todos os indivíduos que sofrem, principalmente aqueles que sofrem fazendo um esforço para se libertarem do samsara, se libertarem deste sofrimento psicológico humano, né? Então, que bhakti é esse, né? É um bhakti mais elevado, mas não é aquele bhakti emocional, sentimental, que a pessoa se desmancha em choros e choros e choros, não. Né? Para quem conhece um pouco da história de Ramana Maharshi, né? Você é um dos seres mais puros da nossa história mais contemporânea, mas no meu período lá, né, associado a ele, eu li tudo que existia, né, a respeito da vida no ashram, e as suas palavras, né, em nenhum local ele oferecia uma compaixão mais densa, né? Ele simplesmente, ele era aquela fonte de pacificação, de amor, de compaixão, que impactava a mente e o coração das pessoas ao seu redor, né? Sem que ele tivesse qualquer emoção mais tangível, entendeu? Por quê? Essas variações emocionais, elas se equanimizam, se eu falei a palavra corretamente. Alguma coisa da parte de vocês? Betânia? Oi, professor. Acho que lembrar, né, que daqui 20 dias a gente vai ter o seminário em Joanópolis, presencial e também online. Ainda tem poucas inscrições e esse conhecimento que é tão valioso, né, que é prioridade na vida de muitos aqui. Esse momento de carnaval é uma possibilidade desse mergulho nesse texto que fala justamente sobre o Atma, né? Uma profundidade imensa no seminário anterior, o quanto foi analisado, né, o Atma, é, como muito próximo do espaço, enfim, todas essas questões que a gente está falando aqui do Gita, elas são um mergulho muito mais profundo, então de cada um, né, se permitir esse tempo para poder estar nesse, nesses ensinamentos. No carnaval, que pode ser uma distração, mas o carnaval também pode ser uma imersão, né? Sim, obrigado, Betânia. Então, nós sempre fizemos seminários do Carnaval, né? Desde que essa sanga foi desenvolvida, né? Porque é uma grande oportunidade no período no qual as pessoas estão enlouquecidamente sansaricando, né? Nós aproveitamos aquele feriado para fazer esse mergulho vedântico, né? Então, eu convido a vocês, né? O espaço lá presencial é pequeno, mas é que nem coração de mãe, tem sempre espaço para mais um. Quem não puder viajar até lá, nós temos a possibilidade do virtual também, tá? Existe uma pequena diferença entre um, um mergulho desse presencial do mergulho virtual, né? Quando nós nos reunimos, né, presencialmente, na presença de um expositor do Vedanta, né, a formação de Satyabhaguna no ambiente é muito mais potente e não existem distrações ao nosso redor.
Nós estamos focados nesta investigação profunda, que não é uma filosofia, mas que é uma investigação direta, né, sob a luz desses ensinamentos e apontamentos, de modo que a gente possa claramente e definitivamente estabelecer, revisar e estabelecer a nossa real identidade pura, né? Então, uma das vantagens é que o ambiente é mais propício para uma Unididhyasana ainda mais profundo, tá? Então, quem puder comparecer, saiba que o benefício é enorme. E, e é isso aí, tá? A gente se vê aí no futuro próximo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, 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 Om. Namastê, meus queridos. Amanhã, quem puder, quiser, o próximo arquivo é realmente maravilhoso.